Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero comentar a redação do Enem 2021. Mas antes de eu começar, eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal, se vocês ainda não forem. Eu também vou deixar algumas dicas de livros sobre redação na descrição. Se vocês comprarem pelos links indicados, vocês ajudam a manter os nossos projetos. O tema da redação do Enem desse ano é Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. É um tema que eu achei bastante interessante, que eu achei bastante propício para o momento que a gente vive no país. Então eu queria fazer alguns comentários, se vocês me permitem, com os meus pontos de vista. Eu também gostaria de mostrar alguns caminhos que vocês poderiam ter trilhado no texto do Enem, na redação do Enem. Sobre a estrutura do texto, o candidato deveria produzir um texto em prosa, um texto de tipo dissertativo argumentativo, com uma proposta de intervenção sobre o problema apresentado. Mas enfim, vamos traduzir isso para quem talvez não entenda essa terminologia ainda, não está muito familiarizado, para quem ainda não fez a prova do Enem. Na prosa se espera um estilo natural, se espera um texto corrido, um texto que expresse um pensamento racional. E aí a gente poderia dizer o seguinte, que a linguagem predominante ela tem que ser uma linguagem de discurso analítico, com um texto objetivo, real e pouco ambíguo. Um texto que não se submeta a rima, a ritmo, que não se submeta a parágrafos, a estrutura métrica, enfim, que não se submeta a literações, a número de sílabas. Além disso, é preciso argumentar, dissertar. O que significa isso? Você precisa tratar do tema proposto, você precisa identificar o problema e você precisa propor uma intervenção, uma solução para o problema. Então, nesse caso do tema da redação do Enem de 2021, a gente tem a seguinte situação. A gente trata de um tema muito importante e que é importante por diferentes motivos, por diferentes razões, que é justamente o que eu quero falar aqui com vocês. Em primeiro lugar, como eu já disse, é um tema que cai muito bem para o momento que a gente está vivendo, que é um momento de certa insegurança, de bravatas e até mesmo de ameaças à democracia. E esse é um tema que justamente deixa transparecer uma realidade do país. Ou seja, existem pessoas que não têm o mínimo do mínimo. E qual seria esse mínimo do mínimo? O registro civil. Por isso são gentes que, legalmente falando, não existem para o Estado. E em termos de números, no Brasil do século 21, a gente tem pelo menos umas 3 milhões de pessoas que estão nessa situação. Pessoas que não tem uma certidão de nascimento. Isso parece pouco perto da população nacional, que é de 213 milhões de pessoas, mas não é pouca coisa. Se a gente falasse de 50, 60 anos atrás, talvez fosse compreensível. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar de alguma pessoa que não sabe exatamente a idade que tem. Isso mesmo, gente que não sabe quantos anos tem. Isso porque até tempos atrás, muita gente não se registrava ou não registrava os filhos. Algumas pessoas procuravam os cartórios da sua cidades para registrar os seus filhos só meses, às vezes anos depois que o filho nasceu. Gente simples que quando ia no cartório já não sabia mais exatamente o dia, o horário ou a situação do nascimento da criança. Coisa que a gente tem, por exemplo, no registro que é feito no hospital, com a hora, com o momento, com a situação. Hoje você tem muito mais informação e muito mais acesso a essas informações também. Mas naquela época, a gente fala 50, 60 anos atrás, existia pessoas que não sabiam disso, que não tinham acesso a essas informações. Gente que nascia em casa, por exemplo, com parteira, gente que acabava não sabendo, os filhos no caso, acabavam depois não sabendo a data exata do nascimento e, portanto, não sabia a própria idade. Houve muita gente que só tirou a certidão de nascimento muitos anos depois que nasceu. E desse ponto de vista, em relação a 50, 60 anos atrás, a gente pode dizer que a gente teve um avanço muito grande. Hoje todo mundo supostamente teria informações mínimas sobre si, sobre seu nascimento, a data, o horário, a própria condição de nascimento. Pelo menos assim a gente imagina que deveria ser. Mas não é, como a gente sabe e a gente está comentando, a respeito dessas 3 milhões de pessoas que não têm registro civil, que não têm certidão de nascimento. Pessoas que não têm acesso a documentos como RG, como CPF, documentos que por sua vez dependem da certidão de nascimento. E aí a gente poderia imaginar uma série de outros problemas vividos por essas pessoas, dentre os quais o analfabetismo, uma dessas outras mazelas que a gente tem que lidar no Brasil ainda hoje. E nesse sentido, a redação poderia caminhar na direção de falar sobre cidadania, contextualizando a cidadania e assim criando um contexto para encaminhar melhor o texto. Uma cidadania que falta para essas pessoas que não têm registro civil e, nesse sentido, pensar a cidadania como ainda hoje um termo, um conceito problemático, mesmo para quem tem todos os documentos, para quem tem registro civil. Imagina para quem não tem. Imagina a exclusão dessa
dessas 3 milhões de pessoas. Imaginem, portanto, a sua invisibilidade. Pessoas que não participam ativamente da sociedade, que não podem ser amparadas pelo Estado, e isso em suas necessidades mais básicas, que não têm os seus direitos básicos garantidos por lei. Pessoas que não têm relação nenhuma com a democracia, com a participação no que acontece no país. Algo que é muito problemático, se a gente pensar que a gente vive numa sociedade baseada no Estado democrático de direito, ao menos supostamente. Portanto, o tema da redação do Enem abriu uma possibilidade importante de reflexão sobre a inclusão mais básica, sobre o amparo mais básico, por exemplo, em relação à saúde, em relação à educação, assim como nos faz pensar por que dessas pessoas estarem ainda excluídas. Seria essa uma exclusão involuntária, uma exclusão promovida pela sociedade envolvente, uma exclusão externa, exclusão, por exemplo, que poderia se dar em relação a comunidades isoladas, como indígenas, como quilombolas, ou seria ainda o caso de uma exclusão voluntária, uma autoexclusão, um descrédito dessas pessoas em relação ao Estado, pessoas que entendem, ao menos em parte, o que está acontecendo, e mesmo assim preferem se manter alheias. O que me lembra um livro que eu acabei de resenhar aqui no canal, que é Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, que trata sobre o povo, especialmente no Rio de Janeiro, no pós-proclamação da República, que se manteve alheio ao movimento, que de alguma forma foi excluído pela elite, mas que também se auto-excluiu. Então, como a gente vê, o problema é bem complicado, é complexo neste momento atual em relação a essas pessoas que se mantêm alheias ao sistema, ou que são excluídas por esse sistema. Por isso, quem fez a redação do Enem 2021 poderia ter pensado de que forma intervir nesse contexto, nessa problemática que a gente está analisando. A problemática de como incluir essas pessoas, de como ganhar essas pessoas para a sociedade em que nós vivemos, de que forma diminuir a exclusão involuntária, assim como romper barreiras impostas pela autoexclusão. De qualquer forma, a gente imagina que essas pessoas deveriam ser incluídas no sistema, no registro civil. Assim como essas pessoas precisariam acreditar em democracia, acreditar minimamente no Estado, acreditar nos direitos, na cidadania, entender exatamente o que é cidadania e de que forma elas podem exercer essa cidadania. Assim, dessa forma, mesmo que não seja a proposta da redação do Enem 2021, a gente poderia se pensar, a gente poderia refletir sobre a nossa própria condição, sobre todos aqueles que estão devidamente registrados, que também são cidadãos, pelo menos supostamente nós somos cidadãos, e que também precisamos exercer a nossa cidadania. Isso tudo com todos os nossos direitos políticos e sociais garantidos. Então, em resumo, a gente poderia caminhar no sentido de analisar a cidadania, analisar de que forma o Estado trata essa situação, analisar de que forma o Estado não trata essa situação, que tipo de amparo ele oferece ou não oferece, contextualizar a cidadania, contextualizar a vida dessas pessoas, se a gente tivesse informações, soubesse sobre isso, e ao mesmo tempo propor uma solução que fosse no sentido da inclusão dessas pessoas na sociedade em que a gente vive, na democracia, e com isso acabar com a exclusão dessas pessoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curto para falar sobre a redação do Enem 2021. Se vocês gostaram, mandem para os amigos de vocês ou para quem vocês acham que de repente se interesse por esse assunto. Vocês podem também comentar, mandar temas para os vídeos do canal. A gente se vê no próximo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.